A paz, tudo bem? Faz um tempo aí que eu não faço nenhum vídeo pro canal, por alguns motivos, né? Um deles é a correria mesmo, trabalho, né, tudo mais. Mas o principal motivo é que eu entendi que eu preciso deixar Deus falar através da minha vida, né? O mérito é dele, o testemunho é dele, a glória é dele, e eu não posso estragar os propósitos, os planos dele através deste canal, né? Com as minhas vontades, né? Chegando aqui simplesmente falando o que me dá na teia, falando das minhas experiências, que são válidas sim, mas eu creio que não é assim que será cumprido o propósito de Deus. Então eu tive esse entendimento e eu venho esses dias esperando Deus me dar uma confirmação do que Ele quer que eu fale, do que Ele quer que eu traga, né? Então eu tive essa confirmação hoje, agora há pouco, né, através de uma palavra, através de uma ministração. Eu venho anotando alguns versículos, algumas passagens, e venho esperando essa confirmação. E eu quero dar espaço aqui para a palavra de Deus, aqui em Romanos 8. Vou ler alguns versículos aqui, até o 16, do 8, né, capítulo 8, do 1 ao 16, eu vou estar lendo, tá bom? Assim, o tema desse vídeo, que eu vou estar fazendo aí na tag aí, será, que eu não fiz a arte ainda, será: você já sabe o que fazer para largar os vícios. Você já sabe o que fazer. Ou no mínimo, se aprofundando aqui melhor um pouco mais, né? Nós temos uma direção. Nós não dependemos de alguém, muitas das vezes, chegar e nos dar, ao menos que seja uma primeira direção. E vocês vão entender o porquê eu estou dizendo isso já, tá bom? Vamos lá. A nova vida debaixo da graça. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, a graça que nos foi concedida através do sacrifício de Jesus na cruz, né? Nos deu o direito, a misericórdia, o perdão, né? Onde nós venhamos a nos arrepender, a lutar contra aquilo que Deus abomina, nós teremos sim a nossa vaguinha lá no céu, né? Caso contrário, estaríamos condenados, né? Por nós mesmos, nós já estaríamos condenados. Vamos lá, versículo 3. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus os fez na carne, condenando o pecado, e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e como sacrifício pelo pecado. Eu acabei de falar aqui praticamente, né? Para que a justiça... sabadão, né, meu? Sabadão. Não vou esperar a melhor hora, não. É agora. De vez em quando vai passar um carro aí na rua aí, né? Vamos lá. Versículo 4. Para que a justa... Eu até liguei o carro aqui, ó. Deixei baixinho um louvorzinho. Porque aí ameniza pelo menos um pouquinho o barulho da rua. Versículo 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, que nós não venhamos fazer a nossa vontade, representada pela carne aqui na palavra, e sim a vontade de Deus. 5. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito.
Esse 5 aqui é muito importante dentro do tema, né, que eu quero trazer aqui hoje. Vamos seguir adiante. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é paz. 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito... Deixa eu voltar. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. 10. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. A palavra fala por si só. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Vou repetir quando eu engasgado aqui. Vou voltar para o 12. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. 16, até aqui nós vamos ler. O próprio Espírito, muito importante esse daqui, vai, produção, né? Mas esse daqui dá para mim trazer muito para esse contexto, né? Deus, ele fala com a gente da forma que ele quer. Eu já li uma palavra e eu via que o contexto ali era outro, mas Deus colocou no meu coração, levou para outro contexto, né? Mas vamos lá. Mas aqui está bem dentro mesmo. 16. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Esse 16 aqui, ele entra muito na questão que é o tema desse vídeo aqui, que é: você já sabe o que fazer para largar os vícios. Quando eu falei que muitas das vezes nós não precisamos de alguém... Agora pronto, agora é o cara da laranja, da banana, sei lá. Vamos embora. Muitas das vezes nós não precisamos de alguém para nos dar a direção. Ao menos a direção inicial. É a qual eu me refiro. Você já vai entender. Por que eu estou dizendo que você já sabe o que fazer para largar os vícios? Vamos lá. Sabe aqueles flashes que sejam flashes? Pensamentos rápidos, passageiros. De algo que a gente pensa e fala, pô, se eu fizesse isso daqui, iria me ajudar. Sabe? Pô, se eu tomar essa atitude, vai me ajudar. E são coisas que ninguém falou pra você. São coisas que estão aqui, ó. São coisas que estão dentro de você. Mas, pra gente tomar esses rumos que estão aqui, a gente precisa estar matando a vontade da nossa carne, certo? E é aí que entra a dificuldade. Agora sim vocês vão entender. Quando fala que o 16, por exemplo, o 16 que diz: o próprio
Só, eu vou desligar um pouquinho aqui, vou dar uma pausada, porque o rapaz do carro aí que vende vai passar bem aqui na frente e acho que vai ter uma hora que vai atrapalhar. Amém. Mas eu acho que passou rápido, hein? Eu não vou fazer corte aqui nesse vídeo, não. Vamos que vamos. Eu não esperei esses dias tudinho para Deus falar comigo para ficar fazendo corte, não. Agora voltamos lá. Quando eu disse aqui que o 16 é uma grande chave no tema desse vídeo, eu vou ler novamente aqui o versículo 16. Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. O que quer dizer com isso aqui? Vamos lá, o que eu aprendi agora há pouco, né? Eu já sabia, assim, mas às vezes a gente tem um despertar, né? A gente lê, ou a gente está vendo uma ministração, ou está num culto, e às vezes a gente tem um despertar daquilo que a gente não estava, às vezes, dando muita importância. Um exemplo, como que você sabe que Deus te ama? Porque está escrito aqui, claro. Mas sabe aquela certeza que está aqui dentro? Você fala, meu Deus, Deus está me guardando. Eu posso ser pecador, posso ser errante, mas eu sinto que Deus me ama. Porque até então Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado, né? Mas Ele te ama, Ele nos ama, independente de ser pecador ou não. Mas para onde nós vamos, né, na passagem dessa vida para outra, aí vai depender das nossas atitudes. Então não vamos confundir as coisas, né? Salvação depende das nossas atitudes aqui, né? Então, voltando aqui, quando a gente tem como que a gente tem essa certeza, melhor dizendo, dentro da gente? Como que a gente tem essa certeza? É o que essa palavra diz aqui. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. O próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, nos dá essa certeza, tem uma ligação direta com o nosso espírito. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com esse tema desse vídeo? Esses pensamentos que vêm, às vezes, a gente sabe, cara, que se a gente tomar aquele rumo, a gente vai conseguir vencer a dependência química, o alcoolismo, a pornografia, o tabagismo, porque o próprio Espírito está orientando o nosso espírito. Olha, tem esse caminho aqui, meu irmão. Vai, e assim, às vezes a misericórdia de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande que às vezes a gente, em meio ao pecado, cara, em meio ao pecado, a misericórdia e a graça dele vem sobre nós e nós recebemos um sopro, cara, de espírito sobre nós. De espírito para espírito. Vai por aqui, meu filho. E a gente vai ignorando, cara. Faz isso, meu filho. E a gente ignora, cara. Então, assim, cara, você quer largar os vícios, seja ele qual for. Por isso que eu digo que você já sabe o que fazer, cara. Dá ouvido a essa voz. Dá ouvido a essa voz, cara. Tá dentro de você. Eu falo, cara, modo de dizer, mas cara, moça, dá ouvido a essa voz. Porque se você der ouvido a essa voz, você vai estar dando ouvido, presta atenção, você vai estar dando ouvido ao caminho que Deus preparou para te tirar dessa furada, meu irmão. Se você der ouvido, já está tudo preparado. Deus já preparou as pessoas em meio a esse caminho, as pessoas que vão te ajudar, cara. Só que você precisa dar ouvido. Se Deus está falando para você ir em determinada igreja, vai, cara. Já está um tempo falando, então vai, cara. Mas não é ir esperando que eu vou chegar lá e vai acontecer um milagre. Não, não viaja. Insista, porque você está comprando uma luta contra a tua carne. Então, 13. Olha só, eu marquei uns versículos aqui que dá para trazer muito para esse tema, né? 13, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados do Espírito de Deus são filhos de Deus. Cara, você já está tendo
uma direção do que fazer. Só que não é fácil, não adianta, cara. Você vai ter que se esforçar. Eu tô acompanhando um pouco, comecei a me exercitar em casa, tentei muito, mudando um pouquinho aqui, mas você já vai entender o porquê que eu tô mudando um pouco. Eu tentei muito firmar na academia e tal, e hoje eu mudei de estratégia, né? Hoje eu mudei de estratégia. Tô me exercitando em casa e tá bom, devido à minha rotina e tudo mais, né? Correria. E eu não sou de acordar 4, 5 horas da manhã, eu durmo um pouco mais, então é a minha realidade, né? O que acontece? Por que eu tô falando isso? Você já vai entender. Outro dia eu tava assistindo um professor e ele tava falando em relação, um personal trainer, e ele tava falando, eu tô apontando para porque tem um monitor do notebook aqui. E ele estava falando em relação à queima de gordura, né? Que é a briga. A queima de gordura. E aí a gordura, ela nada mais é para o nosso corpo como uma fonte de energia. E o que é que o nosso corpo quer fazer? Você já vai entender porque eu tô usando esse exemplo. O que é que o nosso corpo quer fazer? Quer guardar essa energia, certo? Ou seja, para me queimar essa energia, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me sacrificar. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que me esforçar, eu tenho que lutar contra a minha vontade, contra a minha carne, porque a minha vontade é de ficar deitadinho, cochilando, dormindo, comendo e assistindo filme. Não é de ficar pegando peso, de ficar correndo esteira para queimar gordura, de fazer dieta, de passar vontade de comer um doce, chocolate. Não, a minha vontade é ao contrário. Então vamos lá, você já vai entender que não é bobagem que eu estou falando. Vamos dizer que a gordura é o pecado. Que esse vício maldito aí é o pecado. É a gordura, melhor dizendo, certo? Assim como o corpo ele é preguiçoso e ele quer manter essa gordura, essa reserva de energia, e nós temos que ir contra a nossa própria vontade, contra essa zona de conforto, contra essa preguiça e nos esforçar para queimar ela, a mesma coisa é o pecado, é o vício. O nosso corpo, por isso que eu estou dizendo, não adianta achar que vai e ouvir uma vez essa voz que o próprio Espírito Santo está testificando ao teu espírito, entendeu? Vai por esse caminho, vai em tal lugar, fala com tal pessoa, sabe? Que ela vai te ajudar, ele está te dando uma direção, mas não adianta você chegar lá e achar que vai resolver, não, é luta, você está entendendo? Então, voltando aqui, o que acontece? Assim como o corpo quer guardar a gordura, a nossa carne, né, levando para o lado espiritual da coisa, nós queremos reter o pecado. Porque o pecado é gostoso. Assim como comer doce e comer pizza todo dia é gostoso. Então, se eu quero, assim como eu quero ser liberto, eu vou ter que dizer não e vou ter que me esforçar, assim também, para eu emagrecer, eu vou ter que dizer não e vou ter que me esforçar. Você tá entendendo? A ligação, que eu fiquei pensando, falei, meu, verdade, né? Tipo, é luta do mesmo jeito, né? Em áreas diferentes, né? E a dependência química é embaçado mesmo. Por quê? Porque já entra a área, né, fisiológica, né? A área, não sei bem se é fisiológica que fala, acho que sim, né? Aonde a gente fica dependente mesmo, né? O cérebro fica dependente, determinadas áreas do nosso cérebro fica dependente. Então a luta é enorme, assim também que como para emagrecer, né? A gente fica viciado no açúcar, então é difícil mesmo, né? Eu quero ler aqui, ó, voltando aqui à palavra de Deus. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Agora vamos lá. Se você está precisando sair dessa escravidão que se encontra, dos vícios, o que nós temos que fazer? Nós temos que dar ouvido ao Espírito, nós temos que andar segundo as vontades de Deus, cara. Não adianta a gente continuar tendo as mesmas práticas e querer resultado diferente. Não adianta a gente continuar cometendo as mesmas falhas, andando pelos mesmos caminhos e querer resultado diferente.
Então é assim, essa é a minha mensagem para você hoje. Você já sabe. Você já sabe o que fazer. Ou no mínimo você já tem uma direção de como dar esse primeiro passo. Porque o próprio Espírito de Deus já testificou, já plantou isso dentro de você. Aí a escolha é sua. Mas seja honesto consigo mesmo e com as pessoas. Que se você não está conseguindo, entendeu? É porque você não está suportando o peso do que caiu sobre você. Então o que você precisa fazer? Colocar na balança. Quando eu falo de peso, vamos pensar bem numa balança. Você está aqui, ó. Aquilo que te faz mal e aquilo que te faz bem, tá aqui, ó. Certo? Aí você precisa fazer o quê? Você precisa colocar coisas boas para começar a equilibrar o peso. Não importa se você caiu, se você está arrebentado, se você está usando droga agora aí que você está assistindo esse vídeo. Faça algo de bom também. Começa a equilibrar essa balança. Começa a encher o teu espírito. Começa a enfraquecer a tua carne. Comece a plantar isso na tua vida. Não pare. Não pare. Se você não está conseguindo parar com os vícios, também não pare de colocar coisas boas na tua balança. Você vai ver que isso não é um passe de mágica. Isso é tempo, isso é um processo, isso é a persistência. E aí, aonde você não consegue mexer, é aí que Deus olha para você e fala: isso é comigo, eu estou vendo o teu esforço, eu estou reconhecendo a tua luta, meu filho. Você não está suportando, mas eu vou aliviar o teu fardo. É aí que o teu espírito começa a cada vez mais ficar mais e mais forte, a tua carne mais fraca. É aí que a tua queda vai se distanciando cada vez mais. Cada vez mais. Vai ter um momento, meu irmão, que você vai estar falando só por hoje, só por hoje, só por hoje, só por hoje. E esse só por hoje você vai perder as contas. Quando você for ver, meu irmão, você vai estar liberto, cara. Não tenha isso como um passe de mágica. Não se esqueça da balança. Coisa ruim, coloca uma coisa boa. Não importa se você está fazendo coisa ruim, faça coisa boa também. Não importa se você está usando droga todo dia. Pegue e leia um versículo da Bíblia todos os dias. Faça algo de bom todos os dias. Faça drogado. Eu li a Bíblia cheirando. Eu li a Bíblia cheirando. Deus falou muito assim comigo. Acredite se você quiser. Deus falou muito assim comigo. Você está entendendo? Então, a balança. Tá pesando, tá pendendo pro lado ruim? Joga coisa boa. Vai lutando, irmão. Agora você quer fazer só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim. Como é que você vai sair dessa situação? Você está entendendo? Então é isso, é como uma queda de braço. Aquele que se fortalece mais ganha. Um lado está o braço, está o mal, o diabo. Outro lado está o Espírito Santo. E aí aquele que você fortalecer mais é o lado que vai ganhar a queda de braço, irmão. Tá vendo como dá pra gente usar vários exemplos? Então é assim, eu espero realmente que eu tenha conseguido passar a mensagem que Deus plantou em meu coração hoje. Eu não sou nenhum pastor, grande entendedor da palavra, estou caminhando, estou engateando, né? Preciso ser humilde para dar tempo ao tempo, para ter entendimento do que Deus quer que eu traga aqui nesse canal. Mas uma coisa eu entendi, dentro desse tempo que eu estou sem gravar vídeo, é que eu não posso gravar, passar aquilo que está aqui, simplesmente está aqui, porque, cara, quem me libertou foi Deus. Então não adianta agora eu querer trazer o mérito para mim. O que eu vinha passar aqui vai ter que ser baseado nisso. Eu peço perdão se em algum momento eu falar alguma bobagem, mas eu creio que não está sendo em vão esse vídeo aqui. Não se esqueça, você já sabe o que fazer.
O Espírito Santo já está te dando a direção aí, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço.